Últimas notícias: Mercúrio está ficando menor. Bem, costumávamos pensar que nosso planeta era o único no sistema solar que tinha atividades tectônicas, o que significa que o planeta libera calor porque as placas sob a crosta se movem. Isso muda a superfície e, eventualmente, torna o planeta menor, mas isso também acontece em Mercúrio. Os pesquisadores tiraram fotos do planeta em 2016. Essas fotos mostraram formas de relevo que lembravam penhascos. Elas são chamadas de escarpas de falhas. Como são relativamente pequenas, a equipe acredita que se formaram há pouco tempo, o que significa que Mercúrio ainda está se contraindo, mesmo 4,5 bilhões de anos após a formação do Sistema Solar. Mercúrio tem um núcleo interno sólido envolvido por um núcleo externo de metal líquido. Ainda está passando por um processo de resfriamento. De fato, todos os planetas rochosos ainda estão se esfriando desde os tempos em que se formaram. À medida que essas partes líquidas do núcleo se tornam mais sólidas, o planeta se contrai e se torna menor. Por que você não vê planetas brilhando como estrelas? Se você estivesse no espaço, não veria estrelas brilhando. Mas na Terra, você vê isso por causa da atmosfera. Nosso manto de ar protetor refrata a luz das estrelas, o que significa que a espalha em um padrão em zigue-zague. Isso é o que percebemos como brilho. Os planetas parecem muito maiores do que apenas pontinhos. Sua luz também zigue-zagueia depois de atingir a atmosfera da Terra, mas esses movimentos meio que se cancelam e é por isso que os vemos como uma luz constante. Se você levasse um bloco de chumbo para Vênus, ele derreteria como um bloco de gelo derrete em nosso planeta natal. A temperatura da superfície em Vênus chega a 482 graus Celsius. Quando os pesquisadores enviam naves espaciais para lá, elas não podem suportar o ambiente por muito tempo. Uma nave, por exemplo, desembarcou lá em 1982 e conseguiu ficar apenas 2 horas. Mas a equipe ainda obteve as primeiras fotos coloridas de Vênus e analisou parte do solo de lá. Os planetas colidem com asteroides, cometas, outros planetas e o resto dos corpos celestes que se movem pelo espaço. Mas as galáxias também colidem. A Via Láctea, nossa galáxia, está a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de Andrômeda, nossa galáxia vizinha mais próxima. Elas estão se aproximando e acelerando uma em direção à outra a 402 mil km por hora. É inevitável, um dia elas colidirão e tudo mudará. 2 galáxias se fundirão em uma nova e única, e alguns planetas e estrelas não sobreviverão. Mas, de acordo com as previsões, isso não acontecerá por mais 4 bilhões de anos. Bastante tempo para, fazer quase tudo. A combinação da gravidade em nosso planeta e a força gravitacional da Lua leva a mudanças nas marés oceânicas. Então, quando você pula, é puxado de volta para a Terra pela força invisível que puxa as coisas umas para as outras, chamada preencha o espaço, gravidade. Muito bem. A Lua tem uma massa cerca de 80 vezes menor que a da Terra, mas ainda tem uma atração gravitacional. À medida que nosso planeta gira, a atração gravitacional lunar influencia a parte mais próxima da Terra. Afeta todo o planeta, não apenas a água. Mas a Terra é mais densa que a água, e é por isso que vemos os efeitos da gravidade da Lua apenas na água, e o resultado são as marés. No lado oposto do nosso planeta, aquele que está mais distante da Lua e onde a gravidade da Lua é mais fraca, a maré está alta porque a Lua puxa o resto da Terra para si, para longe de nós. Como você acha que é o cheiro do espaço? Bem, você não pode realmente cheirá-lo porque seu nariz não funciona no vácuo. Mas os astronautas que trabalham a bordo da EEI disseram ter notado um aroma metálico específico na superfície de seus trajes espaciais depois de repressurizar a câmara de ar. Eles compararam com o odor de fumaça de soldagem. Outras coisas no espaço também têm um cheiro específico. Por exemplo, há muito sulfeto de hidrogênio na atmosfera de Urano, fazendo com que cheire a ovo podre. Vênus e Marte têm um odor semelhante. A atmosfera em Mercúrio é bastante escassa, o que significa que não tem muito cheiro. Em Júpiter, depende de onde você está na atmosfera. Algumas partes têm altos níveis de amônia, então você sentiria o cheiro parecido com o de algum produto de limpeza. Outras partes têm cheiro de ovo, mas o resto, as partes com altos níveis de cianeto de hidrogênio, cheira a amêndoas amargas. E você não vai querer sentir esse cheiro, confie em mim. Aqui em nosso planeta, quando você tenta fundir 2 pedaços de metal, precisa aplicar calor suficiente para que o metal atinja seu ponto de fusão. É muito mais simples no espaço. Não é necessário calor ou qualquer ação para unir 2 peças de metal para sempre. Isso é algo que conhecemos como soldagem a frio. Acontece quando peças de metal deslizam uma sobre a outra. Elas têm camadas protetoras de óxido. Na Terra, isso é algo que as impede de se fundir.
mas no espaço, esse tipo de proteção some. Assim, os elétrons de uma peça de metal simplesmente fluem para outra, tornando-as uma só. Existem rochas espaciais por toda a Terra. Em 1996, um geólogo encontrou uma rocha, pedra hipátia, no deserto do Saara. Depois de estudar sua composição, os cientistas perceberam que não tinham visto nada parecido antes, mesmo em outros planetas ou em outros meteoritos. Uma teoria diz que essa pedra era ainda mais antiga que o nosso sistema solar. Ela tinha uma combinação específica de elementos: fósforo, carbono, níquel, alumínio, ferro e silício, que provavelmente era característica da nebulosa solar primitiva. Plutão foi rebaixado de planeta para planeta anão, parcialmente devido a outro planeta anão chamado Eris. Eris foi descoberto em 2005. Tem um tamanho semelhante ao de Plutão. Os astrônomos estavam preocupados que o número de corpos espaciais que orbitam o Sol e que estão esperando para serem descobertos pudesse ter sido comprometido quando se tratasse de um planeta oficial. Então, depois que descobriram Eris, eles estabeleceram novos padrões para um corpo celeste ser chamado de planeta. Redondo, orbitar o Sol, ter uma órbita livre de objetos menores, são apenas alguns dos critérios para que um corpo celeste seja considerado um planeta, e é preciso uma boa pontuação no vestibular. Existem mais de 20 mil pedaços de lixo espacial, lixo que os humanos criaram, circulando ao redor do nosso planeta. E essas são apenas as peças que são maiores que uma bola de softball, enquanto o número real de peças totais que nossos pesquisadores rastreiam é muito maior, algo em torno de 500 mil. Existem milhões de pedaços tão pequenos que nem podemos rastreá-los. No espaço, o lixo pode se mover em altas velocidades, às vezes mais de 28 mil km por hora. Isso significa que mesmo pequenos objetos, como uma lasca de tinta, podem danificar uma espaçonave. Assim, a Estação Espacial Internacional precisa ser manobrada cuidadosamente para evitar o lixo espacial. E há outro problema potencial lá, chamado de Síndrome de Kessler. Quando há tanto lixo na órbita baixa do nosso planeta, tudo se choca, o que leva a mais e mais detritos, como uma espécie de efeito dominó espacial. Uma das maneiras potenciais de resolver isso é usando redes que empurrariam os objetos para a nossa atmosfera, e então poderíamos limpar pelo menos parte do lixo espacial. Netuno tem uma lua muito interessante chamada Tritão. Ela meio que nos lembra Plutão por causa de sua composição semelhante, mas também está em órbita retrógrada. Tritão é provavelmente um dos objetos gelados do cinturão de Kuiper. A gravidade de Netuno possivelmente o prendeu em algum ponto e o transformou em sua própria lua, porque Tritão orbita Netuno desde então. E está fazendo isso na direção oposta a que Netuno está girando. Uma das características mais legais de Tritão são seus geysers em erupção. Tem água em duas das luas de Saturno. A primeira, Encélados, tem um oceano inteiro feito de água salgada, e com base em algumas moléculas orgânicas complexas, pode até haver um sinal de que há alguma forma de vida. Mas essa é apenas uma teoria que ninguém pode confirmar ainda. Titã, a outra lua, também pode ter sinais de vida. Qualquer lugar no espaço que tenha produtos químicos contendo carbono e água é um lar em potencial para alguma forma de organismo vivo. Qual é o planeta mais frio do nosso sistema solar? Seu primeiro pensamento é provavelmente Netuno, pois é o planeta mais distante do Sol. Mas na verdade, é Urano. Está 20 vezes mais longe do Sol do que nós. A temperatura média no topo das nuvens, e isso é o que chamamos de temperatura da superfície em gigantes gasosos, já que eles não têm uma superfície sólida, é de menos 193 graus Celsius, o suficiente para lhe dar um caso grave de queimadura de frio. Os planetas que estão mais longe do Sol não recebem muito calor, e é por isso que parte do calor vem do seu núcleo. Semelhante ao nosso planeta, o núcleo é mais quente que a superfície, mas isso não é suficiente. Portanto, tanto Netuno quanto Urano são frios, mas Netuno tem metano em sua atmosfera. Na Terra, o metano é um gás de efeito estufa, o que significa que retém o calor como uma jaqueta grossa isola o frio. E Urano tem menos metano em sua atmosfera, e é por isso que é um pouco mais frio que Netuno, embora Netuno esteja mais longe. Falando em Urano, você sabia que uma estação lá dura um dia bem longo? Sim, esse dia é igual a 42 anos. O planeta faz uma única volta em seu próprio eixo em 17 horas, mas sua inclinação é tão pronunciada que um ou outro polo é direcionado principalmente para o Sol. Isso significa que um dia no polo norte do planeta dura 42 anos terrestres, que é metade de um ano uraniano. Então, se você pudesse ir a Urano e ficar em seu polo norte, veria o Sol nascer no céu. Você circularia em torno dele durante todo o verão, após o qual enfrentaria 42 anos de escuridão e inverno. Não, obrigada. Vou ficar por aqui.
Tem muitos objetos espaciais em todo o universo, de estrelas a planetas, satélites, cometas e asteroides. Mas o nosso corpo celeste mais próximo é a Lua, que tem sido objeto de muitas pesquisas, teorias e até mesmo mitos. Como o nosso único satélite natural e permanente, a Lua está entre os top 10 da lista de maiores satélites do nosso sistema solar. Está localizada em um braço espiral externo da Via Láctea. Outros planetas do nosso sistema solar, como Marte ou Júpiter, têm muitas outras luas. Saturno é o planeta que está no topo dessa lista, com surpreendentes 82 luas, das quais 53 têm nome. Será que cito todas aqui? Não? Ok, vamos seguir em frente. A nossa Lua, com seu raio médio de 1.737 km, não é a maior lua do sistema solar, mas é a maior em comparação com o tamanho do planeta que orbita. A diferença entre um satélite como a Lua e um planeta não é o tamanho, embora essa possa ser a primeira conclusão. As maiores luas do nosso sistema solar são realmente enormes. Algumas delas são ainda maiores do que os planetas. Júpiter, na verdade, tem vários satélites desse tipo, como a gelada Ganímedes. É a maior lua do nosso sistema solar, maior que Mercúrio e Plutão. Pode até ter um oceano subterrâneo de água salgada que pode ser maior que toda a água na superfície terrestre. O diâmetro da nossa Lua é um pouco maior do que um quarto do diâmetro da Terra. No entanto, quando se trata de massa, é 80 vezes menor do que a do nosso planeta. Para ter uma ideia melhor, se você pensar em nosso planeta como sendo um grande balão oco, precisará de cerca de 50 luas para preenchê-lo. Mas vamos olhar de uma perspectiva um pouco diferente. Como o tamanho da nossa Lua se compara aos Estados Unidos? Esse país mede 4.506 km de largura horizontalmente, o que significa que a Lua é menor em diâmetro. É difícil para nós vermos de outra maneira, mas e se o nosso satélite fosse 2 vezes maior? Bom, em primeiro lugar, veríamos muito mais eclipses solares. Nas condições atuais, eles podem acontecer de 2 a 5 vezes por ano, e 5 vezes é uma exceção. A última vez que houve 5 eclipses solares em um ano foi em 1935. Você terá que esperar até 2206 para ver a próxima ocorrência. O Sol e a Lua parecem mais ou menos do mesmo tamanho daqui da Terra, mas acho que não será uma surpresa se eu lhe disser que a estrela a qual estamos orbitando é enorme. Bem, se o Sol fosse oco, quantas luas você acha que precisaria para preenchê-lo? Espere, não há necessidade de pesquisar no Google. Você precisaria de 64,3 milhões de luas terrestres, ou cerca de 1,3 milhão de terras. Sim, é tão grande assim. E enquanto estamos falando sobre o nosso Sol, ele tem um diâmetro de 1.390.000 quilômetros. Sua massa? Bom, é pelo menos 330 mil vezes maior do que a da Terra. Eu não sou um cientista, então vou tentar simplificar. É uma bola de matéria quente, flamejante e brilhante, mantida unida pela gravidade. A razão pela qual elas emitem calor e luz é que, bom, elas são muito quentes. Especialistas chamam as menores estrelas de anãs vermelhas, por causa de seu tamanho e cor. Elas também são os tipos mais frequentes de estrelas em nossa galáxia, com algumas delas sendo tão pequenas e fracas que são invisíveis para as pessoas na Terra. É o caso da nossa estrela vizinha mais próxima, Próxima Centauri. Nosso Sol é considerado uma estrela média, pois tem uma massa, brilho e expectativa de vida médios. Há também estrelas gigantes por aí. Elas são mais raras, mas mais fáceis de se ver. É por isso que você pode presumir com segurança que quase todas as estrelas que você vê depois que o Sol se põe são muito maiores do que o Sol. Mas chega disso, vamos trazê-lo de volta à estrela do show de hoje, a Lua, nosso único satélite natural. Mas é o único? Isso pode ou não ser a verdade completa. Em 1997, um grupo de cientistas se deparou com um asteroide com cerca de 5 km de largura, que parecia ter entrado no controle gravitacional da Terra, aparentando ser um satélite do nosso planeta. Eles o chamaram de Creighton. O asteroide leva cerca de 770 anos para fazer uma viagem ao redor da Terra. Também parece que permanecerá em um estado suspenso ao redor do nosso planeta por pelo menos mais 5.000 anos. A Lua também está se afastando de nós. A cada ano, ela essencialmente mantém parte da energia rotacional do nosso planeta e a usa para se lançar cerca de 4 centímetros em direção à sua própria órbita. Se os dados que temos disponíveis hoje estiverem corretos, quando surgiu, a nossa Lua estava a cerca de 22.530 quilômetros de distância de nós. A distância hoje é de 385 mil quilômetros em média. Então, o que acontecerá quando ela se afastar completamente?
Bom, com certeza será o fim de músicas como Moon River, Fly Me to the Moon, Lua de Cristal, Banho de Lua. Então, simplesmente não haverá marés nos oceanos do nosso planeta, e nossas noites se tornarão mais escuras. As estações ficarão muito diferentes, assim como a duração dos nossos dias. Com base nos cálculos atuais no mundo da ciência, isso levará cerca de 50 bilhões de anos para acontecer. Então não há necessidade de se apressar e estocar lanternas por enquanto, a menos que você simplesmente goste de acumular coisas. Tem outra coisa aqui também, o nosso Sol fica cerca de 10% mais brilhante a cada bilhão de anos. Vou poupá-lo dos cálculos, mas para resumir, é mais provável que muito antes de a Terra ficar sem sua Lua, o Sol já tenha engolido os dois. Nossa, eu não acho isso mais reconfortante. Mas ei, o que faz de um planeta, bom, um planeta? E por que a nossa Lua não é considerada um? Quero dizer, é maior do que alguns outros objetos no nosso sistema solar que são, tecnicamente, planetas. Para começar, um planeta é um corpo celeste que faz 3 coisas: orbita em torno de uma estrela e não de outra coisa. É maciço o suficiente para se tornar arredondado por causa de sua própria gravidade. E, por fim, tem o poder de arrebatar qualquer poeira ou fragmento em sua órbita à medida que continua a se mover ao redor do Sol. Então estabelecemos que a Lua não orbita o Sol, mas também não orbita a Terra. Ambos orbitam um certo ponto estacionado entre eles chamado de baricentro. Fica a cerca de 1.600 km abaixo da superfície terrestre, claro, mas ainda a cerca de 4.800 km do centro do nosso planeta. Como este baricentro fica abaixo da superfície da Terra, não consideramos a Lua um planeta. Para poder fazer isso, a Lua teria que ser cerca de 1/3 maior ou estar 1/3 mais distante para que o baricentro fosse independente da superfície terrestre. No entanto, a Lua tem algumas outras características semelhantes às de um planeta, o que a torna muito especial no nosso sistema solar. Em primeiro lugar, tem uma crosta, um manto e um núcleo. Também tem uma geologia bastante ativa, com eventos como nossos próprios terremotos. Você adivinhou certo, eles levam o nome de lunamotos. Ei, eles têm tortas de lua por lá também? Agora vamos continuar nossa exploração espacial um pouco mais. Espere, o quê? Você não consegue me ouvir? Claro que não consegue, porque o espaço é totalmente silencioso. Como não há atmosfera no espaço, o som não tem meio ou maneira de viajar para que você possa ouvi-lo. Você vai querer ficar longe de Vênus se quiser continuar suas viagens espaciais. É o planeta mais quente do nosso sistema solar. Tem uma temperatura média de cerca de 450 graus Celsius em sua superfície. Você pensaria que é porque é o mais próximo do Sol, mas não é o caso. Você também pensaria que o planeta mais próximo, Mercúrio, seria o mais quente. Bom, como este não tem atmosfera que ajuda a regular a temperatura, ele tende a ter flutuações maiores. Seu calendário também seria muito confuso em Vênus, já que um dia em sua superfície dura cerca de 1 ano terrestre. Isso ocorre porque Vênus está girando lentamente em torno de seu próprio eixo, levando 243 dias terrestres para completar seu próprio dia. Se você fosse fazer uma parada em Marte, deveria ficar de olho naquele pôr do sol azul. De acordo com especialistas da NASA, há uma poeira fina que torna o azul perto da parte do Sol no céu muito mais visível em Marte. Algum fã de diamante por aí? Faça as malas, porque há um planeta lá fora feito de diamantes e tem o dobro do tamanho da Terra. É o planeta 55 Cancrie. Acredita-se que provavelmente está coberto de grafite e diamantes. Um traje espacial custa cerca de 12 milhões de dólares, mas uma visita lá cobriria completamente as despesas, você não acha? E se você não é fã de explorações espaciais e prefere o conforto do nosso planeta, aqui estão algumas boas notícias. Temos mais árvores aqui na Terra do que estrelas em nossa galáxia. Sabemos que existem cerca de 3 trilhões de árvores aqui na Terra e entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas na Via Láctea. Coloque seus óculos de sol, porque Mercúrio é um ponto quente. Da superfície desse planeta, o Sol parece 3 vezes maior do que da Terra e a luz é 11 vezes mais brilhante. Mercúrio pode girar mais devagar do que a Terra, mas ainda sabe como se divertir. Um dia ali dura incríveis 59 dias terrestres. Mas não se preocupe, um ano por lá leva apenas 88 dias por aqui. Portanto, se quiser se sentir como um centenário, basta dividir sua idade por 0,25 ou multiplicá-la por 4. Dessa forma, obterá sua idade mercuriana aproximada. Fácil, fácil! E não vamos nos esquecer da órbita peculiar desse carinha. Para cada 2 voltas ao redor do Sol, ele gira 2 vezes. Isso significa que cada hemisfério tem um ano inteiro de luz solar seguido de uma longa noite.
Os fusos horários seriam uma bagunça por lá, portanto, vamos nos ater ao GMT. Alguém se esqueceu de levar o lixo para fora? Por que está cheirando a ovo podre aqui? Ah, desculpe, é porque estamos em Vênus e essas nuvens fedorentas não têm cheiro de rosas. O dia de qualquer planeta é basicamente o tempo que ele leva para dar uma volta completa em seu eixo. Bem, Vênus demora um bom período para fazer isso, muito mais devagar do que a Terra, na verdade. Portanto, um dia por lá equivale a incríveis 243 por aqui, ou quase 6.000 horas. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco complicadas. Como o dia em Vênus é tão longo, na verdade usamos o da Terra como padrão para manter o tempo no planeta, o que significa que há apenas um fuso horário venusiano. Parece conveniente, não é? O ano de Vênus corresponde a aproximadamente 225 dias terrestres. Portanto, se você estivesse comemorando aqui a chegada do ano 2000, esse seria o de 3.251 em Vênus. Portanto, para acompanhar o tempo por lá, podemos usar o ano local, composto de 225 dias terrestres. Mas a cada 3 anos aproximadamente, há um mais curto, composto de apenas 224 dias. Não é tão confuso assim, pois também temos anos bissextos aqui, só que o funcionamento é um pouco diferente. Chegamos ao nosso mundo. Uau! Quantos fusos horários temos nessa grande bola azul? Que rufem os tambores! 24! E você sabia que podemos mexer um pouco com o tempo? Sim, em cerca de 80 países, principalmente na Europa e nas Américas, temos algo chamado horário de verão. É quando adiantamos nossos relógios em 1 hora durante o verão para que possamos aproveitar todo aquele sol maravilhoso. Mas cada país tem suas próprias regras sobre essa questão, portanto, certifique-se de não ser pego cochilando quando deveria estar trabalhando. E veja só, algumas regiões têm até fusos horários que diferem do padrão, com incrementos de meia hora ou 15 minutos. Você consegue imaginar a Lua com seu próprio fuso horário? A Agência Espacial Europeia anunciou recentemente que está na hora de a Lua ter um fuso horário sincronizado. Com cada vez mais países e empresas privadas planejando missões para o nosso vizinho lunar, é importante que todos falem a mesma língua quando se trata de cronometragem. No momento, cada missão leva consigo o tempo universal coordenado da Terra, o que é bom quando há apenas algumas explorações acontecendo ao mesmo tempo. Mas com dezenas de missões lunares planejadas para os próximos anos, as coisas vão ficar complicadas. Precisamos de um sistema para garantir que todos estejam na mesma página, ou acabaremos com diferentes espaçonaves fora de sincronia umas com as outras, e ninguém quer esse tipo de caos no espaço. A precisão do horário é muito importante para a comunicação e a navegação, portanto, precisamos descobrir uma maneira de garantir que todos estejam sincronizados. A Agência Espacial Europeia ainda não descobriu exatamente qual será a forma desse novo fuso horário lunar, mas está trabalhando nisso. Deveria haver uma única organização responsável por manter o horário lunar ou deveríamos deixar a Lua definir? E quanto a fusos horários mais granulares com base na posição do Sol? Todas essas são perguntas importantes que precisam ser respondidas. Quando se trata de um dia em Marte, ele não é muito diferente que o daqui. Estamos falando de 24 horas, 39 minutos e 35 segundos. Um ano marciano equivale a 1,8 na Terra, o que significa que o ano de 2000 aqui foi o de 1773 em Marte. Quase me esqueci. O ano por lá equivale a 668 dias terrestres. Ufa, resolvemos o calendário marciano, porém Marte vai precisar de fusos horários locais. Devido à sua órbita alongada, a diferença entre as horas de verão e de inverno será significativa. Um ano em Júpiter dura quase 12 aqui. Sim, isso é como uma vida inteira de um cachorro. Mas não se preocupe, ali há 12 estações para manter as coisas interessantes, cada uma quase tão longa quanto um ano terrestre. Mas um dia em Júpiter tem 9 horas e 55 minutos. Além disso, como o planeta não tem uma superfície sólida, as nuvens se movem em velocidades diferentes, de modo que 2 estações atmosféricas flutuantes podem ter dias diferentes. Ei, se vivêssemos por lá, precisaríamos muito de um aplicativo legal que rastreasse todas essas coisas. De qualquer forma, se algum dia terraformarmos aquela região, a maior parte da população teria que viver nas luas jupiterianas, porque a atmosfera é muito selvagem. E veja só, os períodos de revolução das luas estão conectados, portanto, podemos usar o mesmo sistema de contagem de dias para todas elas. Em Io, podemos ter 2 dias jupiterianos em um dia terrestre. Como dividimos isso? Bem, poderíamos ter 1 minuto de 53 segundos e 1 hora de 103 minutos, ou simplesmente manter 1 minuto e a hora da Terra e ter um dia com 21 horas e 13 minutos de duração.
Quantos anos você tem? Eu tenho 200 dias. E você? Parece estranho para alguém que mora aqui, mas os caras de Saturno contariam sua idade em dias. Um ano ali é muito longo, tipo, mais de 29 anos terrestres. As crianças teriam apenas uma fração de um ano, enquanto os mais velhos teriam 3 anos. Portanto, para manter o controle do tempo por lá, poderíamos dividir um ano em 29 ou 30 estações. Ah, e um fato curioso: Saturno nem sequer tem uma superfície sólida, apenas nuvens giratórias que rodam em velocidades diferentes. Mas ainda assim, poderíamos montar algumas estações de pesquisa legais ou balões de extração de hélio para flutuar lá em cima. Um ano uraniano dura incríveis 84 terrestres. Portanto, para facilitar as coisas, continuaremos a usar os anos da Terra em nossos cálculos, e os anos naturais de Urano podem ser aproveitados em ocasiões especiais, como quando se completa um ano por lá. Como o planeta não tem uma superfície sólida, o período de rotação é muito variável. Somente missões científicas e empresas de mineração de hélio são corajosas o suficiente para se aventurar na atmosfera. E veja só, cada lua tem seu próprio sistema de dia e data. Muito confuso. A maioria das pessoas nunca irá comemorar um ano em Netuno, porque é muito tempo para nós, humanos. Mas não se preocupe, ainda usaremos confetes e chapéus de festa em ocasiões especiais, como no aniversário de 2 anos da chegada da primeira nave espacial ao planeta. Quanto ao resto do tempo, usaremos apenas os anos terrestres para todas as nossas necessidades comerciais. Plutão leva impressionantes 240 anos terrestres para orbitar o Sol, o que é tempo demais para ser utilizado como um ano em nossa vida cotidiana. Um dia ali é quase como uma semana na Terra. Portanto, para manter o controle do tempo, vamos dividir isso em 6 dias plutonianos, 3 de luz e 3 de escuridão. O que significa que um dia padrão em Plutão irá durar um pouco mais do que um na Terra. Agora, como o eixo do planeta anão é super inclinado, usar fusos horários seria inútil. Portanto, utilizaremos apenas um fuso horário para todo o sistema. Fácil assim. Quanto ao ano padrão, será quase o mesmo que o terrestre, cerca de 343 dias. Mas, uma vez a cada 10 anos, acrescentaremos um dia extra só por diversão.